Oiê, oiê, tudo bom? Gente, eu preciso ter uma conversa com você. É o seguinte, eu já comentei que agora no mês de dezembro eu ia tirar umas férias. E sim, vou tirá-las porque eu estou absolutamente necessitada. E não pensem que eu vou descansar, não é isto. É que nós temos tanta coisa para concluir, terminar, projetos em andamento, que se eu não fizer isso agora, antes da mudança do ano, vai ficar complicado. Então, eu vou tirar essas férias, no mínimo de 15 dias, portanto, serão praticamente dois sábados que não teremos vídeo, e eu já quero antecipar isso para você saber que a Iva vai estar de folga. Então, é o seguinte, nós tratamos dos dois enfeitinhos de Natal, né, que a gente fez no vídeo anterior, e eu vou, em função das férias, ter que encerrar o assunto de Natal. Mas eu quero mostrar para você duas coisas bem interessantes. Eu estou fazendo aqui, olha a confusão, eu estou fazendo aqui com sobras de fio, pequenos cordões, aqui como a gente já faz o arremate na máquina de tricô, então só um fio em cima. Tudo que é sobra de fio, ó, eu estou aproveitando para fazer esses cordõezinhos. Mas, Iva, para que você vai usar isso? A Iva vai enfeitar a árvore de Natal com eles também. Então, gente, é o seguinte, eu vou pendurá-los nos ramos da árvore, bastante deles. Eu vou fazer mais, porque eu tenho mais sobras de fio. Uns são maiores, outros menores, mas não precisam, para mim, ser muito maiores, porque a distância entre os galhos da árvore é pouca, né? Depois, quando eu fizer a minha árvore, que eu nem pude pensar nisso ainda, eu vou mostrar para você. Prometo que eu vou mostrar para vocês como ficou. Eu quero encher, ó, tudo que é cor, que tenha uma sobra. Às vezes, um cordão de 2 metros é suficiente para fazer, entende? Aqui está uma bagunça, porque eu estou amontoando. Olha que pequeno esse. Mas você vai ver que no conjunto, inclusive claros, ó, uma sobra de cinza, né? Esse ficou bem pequeno, ó. Veja você, ó, esse ficou bem pequeno, ó. Mas ele vai ser suficiente, tá? Então, essa é uma outra dica para você. Sobras de fio que não dá para mais nada. Dá para fazer esse cordão e você ir guardando para o Natal você usar na sua árvore. Você não é tricoteira? Nada mais justo do que ter tricô na sua árvore. Então, essa é uma ideia para aproveitar fio, tá? Sabe fio de sobra? Tem fio de sobra que é demais para fazer um cordãozinho desse. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é demais. Aqui tem duas cores, até porque eu emendo, né, fio de sobra. Tá demais, mas dá para fazer 2, 3 cordões aqui. Então, por nenhum metro de fio a gente joga fora. Eu já disse isso para você. Fio é dinheiro. Fio é beleza, tá? Fio é beleza, porque é o colorido deles que vai dar aquele tchan, aquela alegria em qualquer árvore de Natal, tá? Por mais chique e sofisticada que seja. A minha é simples, mas mesmo numa elegante, numa sofisticada, fica bonito. Se você quiser, pode fazer os cordões só brancos e pendurar pela árvore toda, simbolizando a neve. É perfeito. Se você tiver bastante fio branco, ótimo, né? Mas a minha ideia é aproveitar
todas as sobras de fio possíveis, beleza? Então, hoje eu vou mostrar para você uma coisinha muito fofa. Isso aqui. Sabe aquelas meias que se pendura na lareira, que a gente vê no cinema, né? Nos vídeos, em cartões de Natal? Você pode fazer a meinha do Papai Noel. O certo é que aqui na frente ela seja verde, tá? Eu fiz em branco porque na hora de fazer não me ocorreu, né? Mas o certo é fazer também em verde. Então, eu acho isso uma fofurinha. Eu penso que nem seria preciso eu fazer para você saber como é que é, né? Mas, de toda maneira, como nós temos muitas iniciantes sempre, né, querendo aprender coisas diferentes e tal, eu vou fazer sim para que todo mundo veja, né, como que é feito, certo? Não precisa de frontura, nada disso. Aqui eu enchi ela, porque eu acho que fica mais bonitinho, mas depende do que você quer fazer com ela, tá? Pendurar, eu aqui, ó, eu vou pendurar ela assim. E neste tamanho, ela serve como enfeite da árvore de Natal também. Eu já falei isso e vou repetir porque é uma verdade. Se você fizer, se você tiver uma loja ou trabalhar numa loja ou coisa assim, você pense numa árvore de Natal enfeitada com coisinhas assim. É uma coisa absolutamente diferente, certo? E eu acho que chamaria a atenção de muita gente, porque quem é que não conhece tricô? Todo mundo conhece tricô e vai achar muito interessante. Então, eu vou me preparar para a gente fazer essa meinha e volto em seguida. Da mesma maneira que foi na touquinha, nós usamos 32 pontos e eu já teci aqui 24 carreiras. Temos que dobrar e depois tecer em branco 8 carreiras. Então, como dobrar você tá careca de saber, né? Eu vou fazer isso aqui e volto depois. Eu dobrei e teci aqui, regulagem normal de ponto meia, 8 carreiras, beleza? Isso como na touquinha. Por que que eu faço essas 8 carreiras? Porque na hora que eu dobro, então fica bem branco, né? Se ficar o vermelho, ele escurece um pouco a visão do branco. Então, eu faço essas 8 carreiras como fundo para dobra branca. Aqui, ó, de baixo, ó. Tá vendo? A dobra branca. Então, quando você olha aqui na meia, você só vê branco. Você não vê o vermelho aqui de imediato, ficaria feio isso, entendeu? Então, aqui tem motivos para essas carreiras. Opa, a meinha não quer ficar de pé agora. Nós vamos tecer aqui, agora, em vermelho, um total de 22 carreiras, beleza? Então, isso é retinho, né? Portanto, eu vou fazer aqui e já voltamos. Teci 22 carreiras. Devo dizer que sim, este vermelho é diferente do vermelho que nós usamos na touquinha, no saquinho, é outro vermelho, tá? Mas é vermelho aqui no caso da mesma maneira. Eu vou ter que arrebentar esse fio. Porque nós vamos agora fazer o calcanhar verde. Então, na esquerda, nós vamos suspender todas as agulhas e mais 8 agulhas na direita.
Ou seja, vão ficar em trabalho 8 agulhas só aqui. Nós vamos dividir isso aqui ao meio. Então, 4 a gente vai ter como, digamos, juntas, elas vão trabalhar juntas. E essas 4 internas nós vamos suspender de uma em uma. Então, chamada automática desligada, eu coloco o meu fio e teço uma carreira. Laço, passo o fio por baixo desta agulha para evitar buraquinho. Teço. Eu vou desligar isso aqui porque nós não precisamos desse barulhinho chato durante o calcanhar. Então, eu teço, suspendi uma outra agulha, laço, volto. Outra agulha, teço, laço, volto. Outra agulha, teço, laço, volto. Mais uma, para ficar 4 aqui no final. Olha só, já temos 4 ali. Então, eu teço com essa que eu suspendi. Opa, o fio pegou por baixo da outra agulha e não deveria. E volto. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos abaixar cada agulha, porque nós fizemos até agora a metade do calcanhar, agora a outra metade. Então, teço, abaixo, teço, abaixo, teço. Aqui, observe o seguinte, eu tenho uma agulha verde, em verde, com um laço, e tenho uma agulha vermelha com um laço. Só a verde eu ainda vou abaixar. A outra, o laço que existe aqui, ele tá só se apoiando no ponto vermelho, mas ele não faz parte do calcanhar, entendeu? Outra coisa, eu aqui vou ter que arrebentar este fio. Se fosse uma meia normal, nós íamos ligar a chamada automática e tecer aqui uma carreira para levar o carrinho para a esquerda. Mas é outra cor, eu não quero que esse verde apareça aqui na frente da meia, entendeu? Então, eu tenho que cortar o fio, suspender essas agulhas para poder levar o carro para o outro lado. Então, aqui eu vou medir aqui o meu meio e para cá eu vou deixar 8 agulhas suspensa e vou abaixar as outras 8 que tem aqui nessa borda também, como foi aqui. Então, eu coloco o fio verde, teço. Ó, tá vendo? A agulha aqui é vermelho o fio. Eu vou laçar o verde por baixo, tá? Então, volto, suspendo sempre de uma em uma. Volto, teço, volto, suspendo mais uma. Volto, laço, esta é a última que eu suspendo, porque aqui atrás, ó, você pode ver 4 agulhas, que é o que deve ficar. Então, eu vou tecer para laçar esta daqui e voltar. Agora, nós vamos abaixar de uma em uma. Não precisa laçar mais, né? Volto, volto, teço e volto. A próxima já é uma agulha vermelha, o laço é verde, mas eu não vou usar isso, ela vai ficar assim. Então, eu posso cortar o meu fio aqui, que este verde está encerrado, certo? Eu vou suspender a agulha para poder trazer o carro para cá. E nós vamos aqui continuar em vermelho.
12 carreiras, beleza? Ó, nossa meinha. Como eu não vou mais usar o fio vermelho, eu posso cortar ele fora. Porque nós vamos fazer a ponta aqui agora. O meu verde tá quase acabando. Gente, uma coisa legal, eu achei verde, achei mais um cone com verde. Então, nós vamos fazer aqui agora a ponta do pé. Então, eu vou tecer uma carreira geral. Nós vamos suspender 8 pontos, 8, 4 e 4, 8. Nós vamos tecer uma carreira, laçar. Aqui também, suspender 8. Porque a ponta do pé é no meio, né? E vamos suspender aqui, de uma em uma, e laçando. Até que a gente tenha aqui agora o seguinte. Eu suspendi 3 vezes, aqui 3 pontos, esse aqui é o terceiro agora, é o quarto, aliás. Eu vou deixar os 8 pontos centrais sem mexer. Eu estou aqui suspendendo a 4ª agulha, certo? Laço. Suspendo aqui a 5ª agulha e última. Laço. Aqui também, a 5ª agulha. 5ª agulha porque são 5 que vão ter laço, certo? Então, agora aqui o último laço. Agora, nós vamos abaixar. Como aqui nós já suspendemos 5, então vamos abaixar primeiro aqui. Abaixei, ela tece, ó. Eu empurro até que a lingueta praticamente encoste e teço. Aqui também, ó. Tá? E vou abaixando de uma em uma. Atenção, aqui no meio, como nós estamos com essas agulhas paradas, há uma tendência de acumular o pano e dar problema nas agulhas. O que a Iva faz? A Iva enfia o dedo aqui assim, ó, para fazer uma certa pressão, porque o peso, ele é muito grande e desajeitado aqui para colocar. Então, eu prefiro fazer isso com a mão, mas não aqui pertinho, aqui embaixo já, ó. Empurre assim para trás, ó, empurre para trás, tá entendendo? Aqui, ó, abaixei a próxima, teço, abaixo a próxima aqui, teço, abaixo aqui, teço, entendeu? Aqui, teço. Agora, aqui tem uma, eu já abaixo todas, certo? Para podermos terminar. Agora, eu ligo a chamada automática e teço. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou arrematar. Simples assim, né? Então, nós vamos aqui arrematar ponto por ponto, não pode juntar ponto aqui, tem que ser um por um. Eu vou terminar aqui e voltamos. Tchan, 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 tchan! Está prontinha a nossa meia de Papai Noel, tá? Então, agora é costurar normal até aqui, até aqui. Tem gente que me pergunta, Iva, como é que costura isso aqui? Gente, é muito simples, ó, costura assim, ó, fica costuradinho, ó. É que esta parte aqui, ela vai ser costurada aqui. E depois, isso aqui vai estar cheio pro lado, assim, ó. Entende? Então, vai ficar certinho aqui de baixo, ó. Vai ficar assim, ó. Você tá vendo, ó? Vai juntar assim, ó. Né? Então, a gente costura isso aqui agora. E a sua meinha só vai precisar de um enchimentozinho para ficar bonitinha e você pendurar onde quiser.
Se quiser fazer a ponta branca, como eu fiz ali, pode fazer, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Esse fio aqui, ele é um fio, a cor é diferente e a qualidade do fio. Esse é mais grosso um pouco. Então, inclusive, você veja como afeta o tamanho, né? Essa aqui parece menor. Ok que aqui não tá costurado e nem cheio, e essa aqui já tá cheia, ó. Eu já coloquei as minhas sobras de fio aqui dentro, né? Então, meninas, é isso. Eu quero dizer para você que a gente vai se falar antes do final do ano, mas que 2025 vai ser um ano bastante bom para o tricô, segundo as previsões que eu tenho visto. Eu quero acreditar nelas por um motivo muito simples. Nós estamos numa mudança de ciclo. Segundo os especialistas em meteorologia, a cada 15 anos o planeta dá uma alteração para menos na temperatura média, depois, em outros 15 anos, ele vai subindo a temperatura média. E nós estamos virando para o menos. Agora nós estamos em dezembro e há uns 3 dias atrás nós tivemos um frio que foi necessário reforçar cobertas, andar com uma roupa de manga, tudo isso. E inclusive esta semana está previsto um resfriamento aqui na região sul. Então o clima está tendo uma alteração e dizem que o inverno vai ser bastante interessante. E isto, para nós, tricoteiras, né, é fantástico, certo? Eu quero deixar aqui o meu abraço. Eu acho que nós nos falaremos, possivelmente antes do Natal, mas antes do Ano Novo, com certeza, tá? Pensem que vocês talvez não tenham assistido todos os vídeos disponíveis, e existem vídeos sobre embalagens de Natal. Para quem é novata aqui, dê uma olhada nos vídeos anteriores, que tem umas embalagens bem bonitas de Natal e que você pode fazer sim, tá? Deixo um abraço imenso para você, o meu pré-agradecimento por esse ano, pelo passado, pelo outro, e reitero que nós teremos boas novidades para logo adiante. Eu já vejo a coisa já num horizonte próximo, depois de um trabalho desgastante, imenso, de uma equipe, de uma empresa, Nós estamos finalmente chegando na fase de conferência geral, testes e etc. Então, já é uma etapa avançada de tudo que a gente não pensou que teria que passar e acontecer. Então, está aí. Meinhas, os cordões para você meditar sobre eles e aproveitar todas as suas sobras de fio. Pense o seguinte, é grátis, porque você faz os cordões com restos que talvez não servissem para mais nada, e eles vão deixar a sua árvore uma graça, beleza? Abraço imenso. Um grande Natal para você, se a gente não se falar até lá. Beijo.